Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Pode Dizer, nosso podcast. Estamos finalizando essa segunda temporada, que foi uma temporada, hein, amiga? Maravilhosa. Maravilhosa. Estamos aqui no estúdio OT Play, que fica em Canoas, que é o nosso maior apoiador, que nos cede, né, esse espaço de gravação. E o nosso podcast pode ser visto e ouvido no YouTube e nas plataformas de áudio. Nos acompanhe em todas as redes, que, lembrando, é pod.zer. E não esqueçam também de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar. Porque assim, né, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante e convenhamos, né? Aqui, conteúdo é que não sobra. É o que não sobra, é o que não falta, que não falta. Eu sou a Aline Barbosa e hoje está aqui comigo... Lídia Góes. Eu amei. Hoje não fui eu que iniciei. Ai, tô aprendendo, né? Tô aprendendo. Vamos lá, uma hora... Estou de segunda host e estou amando. Mas então, eu sou Lídia Góes e eu vou aproveitar esse momento para lembrar vocês de seguir nossos perfis, né, nas redes. Não só o perfil do podcast, mas os nossos perfis pessoais, né? O meu, o da Aline e do nosso convidado que vamos apresentar agora. Ele é pai, produtor audiovisual, diretor e roteirista, não necessariamente nesta ordem, um cara cheio de energia e criatividade multiplataformas. Estamos recebendo hoje Luiz Ferreira! Que lindo, meu! Bem-vindo! Seja bem-vindo! Muito obrigado pelo convite. Muito massa a apresentação de vocês, hein? Ah, que legal! Prazer enorme te receber aqui. Ficamos felizes que tu tenha gostado. Massa. Então, tu tem um currículo bem rico, né, no audiovisual. Sim. Mas, antes do profissional, quem é o Luiz no off? Eis a questão. Eu me pergunto isso todos os dias, assim, né? Porque a gente sempre se apresenta de um lugar do que a gente faz. Exatamente. E logo quem a gente tá atrelado ao que a gente faz. Exato. E não deixa de ser uma verdade, mas é uma parada que eu me pergunto muito. Eu parto desse lugar de tentar, sei lá, me apresentar como uma pessoa que tá em constante transformação. Isso pode ser um clichê também. Eu acho que todo mundo tá em constante transformação e na busca disso, né? Mas eu sou um cara que ama o que faz e faz porque ama, tá ligado? Então, Tá muito real. Eu critico essa parada da gente se apresentar a partir do nosso ofício, seja qual for, né? Mas eu também não consigo desassociar o meu fazer artístico e tudo que tá embutido nele, assim, com quem eu sou, né? Porque é muito louco, o processo do meu fazer hoje, enquanto artista preto de periferia, e que tá circulando em vários lugares, fazendo várias outras coisas, ele é recente pra caramba, pensando o tempo e espaço. Eu tenho 30 anos de idade, mas fazem, sei lá, na ponta do lápis, assim, uns 4 anos e meio pra 5 anos que eu me despertei pra abraçar a minha negritude. Então, tudo que foi feito antes disso, claro, são quase 10 anos de caminhada audiovisual, mas... parte desse período não foi numa consciência racializada. Então, por isso que brilha o meu olho, porque quando eu virei a chave de entender quem eu era, o meu trabalho começou a dizer isso imageticamente, sabe? Ele começou a falar por si. Então, não tem como desassociar, ainda que eu brigue também de alguma forma pra desassociar, né? Mas, enfim, sou um filósofo pensante, um cara que gosta de devanear ideias com pessoas diferentes, pessoas novas. Não só a partir de um lugar de uma pessoa que nasceu na periferia de Alvorada e que é preta e que curte toda a cultura relacionada à nossa ancestralidade, mas também gosto de provocar outros pensamentos, outras formas de expressão, saca? Pelo meu trampo e fora dele também, tá ligado? Acho que é isso, assim. Resumir de alguma forma. Respondido. É bacana. E é legal a gente também se colocar nesse lugar de pensar quem nós somos além do nosso trabalho, Exato. né? Porque eu fiquei pensativa também. Agora. É profundo e eu me incomodo profundo. Gera uma bad, assim, né? Logo fiquei pensativa. Acabou o programa agora, galera. Então tá, gente, muito obrigada. É isso. Não, mas é importante porque a gente mesmo, automaticamente, a gente se desassocia disso. E tá tudo relacionado, mas a gente também tem que olhar e lembrar, pô, mas quem sou eu além do trampo que eu faço, além das coisas, das atividades todas, né?
Tem uma pessoa aqui, né? E quem é essa pessoa? No off, né? A gente diz no off porque hoje tudo está relacionado ao online, ali, né? As redes sociais, a internet. Então, no off, quem é essa pessoa? Eu fiquei pensativa aqui também, agora eu vou... É uma parada quem bem... sou eu quando eu tô fora, né? Quem é tu fora da persona, né? Dos likes, dos seguidores, assim. Acho que é uma parada que eu briso muito todos os dias, assim, porque eu acho que o mundo tá numa busca muito louca, assim, de querer saber, na real, quem é quem, e que isso esteja expresso, assim, impresso na rede social também, tipo, a pessoa é uma profissional, competente em tal área, massa. Mas quem é ela na sua postura ética e moral, que é relativa a credos e crenças, né? Exato. Então, acho que isso é uma brisa que eu vejo que uma galera, assim, que eu sigo até, se questiona e busca também no seu fazer, assim, eu busco me apresentar, claro, não é se expor, mas é apresentar um pouco da vida orgânica, tá ligado? Fora da máscara social que a gente tem que montar para conseguir acessar lugares e trabalhos e cachês e etc. Para além disso, né? Enfim, é isso. Bem louco. Nossa, esse episódio promete, galera. Forte. Mas, como e quando que você começou a trabalhar no meio artístico? Porque, né, tu é um artista multiplataformas, podemos dizer assim também, né? Tu faz várias coisas. Quando que surgiu isso e o que vem de novo aí? O que tu pode já nos dar, assim, meio que um spoiler de coisas que tu queira lançar ou que tu esteja planejando fazer ainda esse ano? Entendi. Bom, a primeira pergunta foi... Como que começou? Começou na tua vida artística, né? Começou a trabalhar com isso. Então, na realidade, começou muito atrás das câmeras, assim, né? Eu fiz, resumidamente, né? Eu me interessava muito por arte, sempre gostei muito de música, né? E eu fui meter a cara em fazer oficina de teatro. Aí fiz 2 anos de teatro, me formei, né? Era uma imersão, não chegava a ser bem uma qualificação mega blaster, assim. Mas era um projeto onde tinha, em Porto Alegre, por sinal, oficina de atores. E eu fiz esse projeto porque eu gostava muito de TV, gostava de olhar Malhação na época, que, né? Fazia era um projeto sentido. que tinha ali no Mário Quintana? Não era no Mário Quintana, era na Cidade Baixa. Eu lembro de um projeto que tinha... da Cidade Baixa, eu sei também. Não é nem Cidade Baixa, é Cristóvão Colombo, que é uma casa de teatro que tem ali na frente do Shopping Total. Sim. Não é outro, mas também sei qual é, mas também é outro. Essa instituição ela é privada e ela tinha um projeto social que também abria as portas, dava bolsas e tal, e foi nessa que eu entrei. Fiz qualificação de 2 anos e pouquinho, assim, me formei em teatro. E aí conheci um mundo muito foda, assim, da desconstrução de tudo que a gente se constrói enquanto sociedade, assim, pra atuar, pra estar em cima do palco. E aí depois, na sequência, eu fiz um curso de cinema pra atuação na área de cinema, com a empresa privada de um amigo que hoje é produtor audiovisual também. Ele era na época, né, que é o Alexander. E... a Black Corporation não existe mais, mas foi uma empresa que teve bastante sucesso logo que lançou, porque era algo muito diferente, assim, né? Tu tinha uma receptividade deles enquanto produto, né? Pra chegar e se sentir capaz de ser um ator. E aí fiz esse processo, foi um curso que eu paguei, aí eu já trabalhava na época e tal. E aí me formei, só que gostava muito disso e beleza. Só que quando eu entrei pra fazer o curso de ator na área do cinema, pra atuação pro cinema, eu me encantei com o bastidor da parada. E eu olhei uma câmera, eu olhei luz, eu olhei um monte de coisa que eu achei foda, assim. E como o diretor também, que era o Carioca na época, que era o sócio do Alex, ele conduzia a direção de construção de atmosfera, saca? Agora eu quero drama. E aí ele era um baita de um diretor artístico e de elenco, assim. E ele fazia uma imersão muito louca com a gente de acessar gatilhos mentais pra acessar ali o choro, a depressão, a raiva, a angústia, a tristeza, a alegria, a euforia. E eu falei, isso é muito foda. Olha o jeito. E ele era muito bom nisso. E eu falei, eu quero ser isso. Ele é um diretor de elenco, um cara que trabalhava com a arte, assim, do cinema. E aí isso me encantou, né? E aí vai estar muito longe pra mim. E aí segui trabalhando, depois eu me conectei com uma pessoa muito importante na minha caminhada, que eu faço questão de falar em todas as situações, conversas, podcasts ou não, né? Que é o Afrovulto, Josemar Albino. Ele é de Alvorada, meu irmão de coração, assim, de alma. A gente é até bem parecido, a galera fala, vocês são irmãos de verdade, porque acaba sendo meio semelhante. Mas ele foi um cara que me potencializou, né? Eu fui questionar ele na praça da 48 em Alvorada uma vez, que eu vi ele fazendo malabares. Né, ele tinha um blackzão, fazia malabares com fogo. É artista circense, é um cara muito completo também. E eu fui perguntar pra ele, o que tu faz aí, cara? O que tu faz de diferente aí? Porque tu tá todo dia que eu vou trabalhar, volto, tá todo dia aí.
tu é vagabundo? Eu perguntei mesmo pra ele. E ele falou, não, mano, não sou vagabundo, sou artista circense, sou poeta, sou produtor audiovisual, trabalho com fotografia, gosto de escrever. Eu, caralho, que massa. E ele era muito parecido comigo. Na época eu tinha dread e ele tinha um blackzão. A gente era parecido. Rolou um lance de identificação e que ele falou isso com uma certeza tão tranquila, assim, de eu sou artista, sou isso, sou aquilo, barará, barará. E eu, bah, que massa. Eu tirando ele pra vagabundo, que ficava o dia inteiro ali não fazendo Tinha nada. muita certeza de quem ele era. E aí né? eu, bah, que massa. E sentei pra conversar com ele. A gente passou a tarde, o resto da tarde inteira, até de noite, conversando. E eu falei que eu gostava de foto. Na época eu tinha um iPhonezinho 4. Fazia foto de tudo quanto é coisa. De gato, de plantinha, de rua, de mendigo, de tudo, gente. E aí eu mostrei pra ele. Ele falou, bah, meu, tu tem um olhar, meu. E eu, como assim um olhar? É olhar? Não, tu tem um olhar pra parada. Um olhar diferente. Tu tem um olhar, mano. Tem que investir nisso porque foto é tua parada. Só que ele falou isso com uma convicção que eu nunca ouvi na minha vida. Até a fase que eu tinha encontrado ele. E eu falei, tá, e se eu comprar uma câmera tu me ensina? Ele, ensino. Eu, tá. Aí fiz um empréstimo, trabalhava numa ótica, vendendo óculos. Nossa. E aí, fiz um empréstimo lá, comprei uma câmera com fungo, gurias, toda velha. Desses estúdios de fotografia que faz gestante, ensaio de família. O cara me vendeu uma câmera velha ali por R$1.800. Parcelei até a alma pra pagar a dona da loja que conseguiu um cheque pra mim. Imagina. Comprei a câmera, levei lá uma semana depois. Ó, meu, tô com a câmera. Ele, tá, sabe o que tu faz? Eu falei, agora já vai me ensinar, né? Sabe o que tu faz agora? Vai pra casa e pesquisa 3 pilares da fotografia. ISO, diafragma e obturador. Cara, eu fiquei puto com o negão. Porque eu pensei que ele ia me ensinar a parada. Ele, não, tu precisa dominar os 3 pilares. Exato. Domina, vai pra cá. Tem YouTube, tem internet? Eu tenho. Eu falei, mano, mas eu pensei que tu ia me ensinar e tal. Ele, não. Eu preciso que tu entenda partes técnicas pra depois a gente entrar num outro conceito de construção da imagem. E eu, filha da mãe, cara. Pô, comprei a câmera, fiquei muito puto assim. E eu, tá, meu. E ele vai lá, aprende a ponto de conseguir me explicar o que é cada um. E eu, tá, fui lá, puto da cara. Passei ele 1 semana e meia, 2, YouTube, vendo, testando na câmera. Daí fazia foto no automático. Fazia foto no automático e via as configurações que ficava. Daí eu botava no manual e tentava reproduzir. Daí entendi a lógica que é totalmente contra o fluxo do que é a regra das coisas, assim, né? Número menor é maior, enfim, aí eu, entendi. É que é complicadinho. É chatinho, né? Depois que a gente aprende a fazer, se torna fluido, assim. E aí, aprendi, fui lá, mostrei pra ele, ele falou, mano, massa, é isso aí. E eu, e agora? Ele, não, agora é só tu praticar pra caralho, porque tu já tem um olhar. Eu, filha da mãe, cara. Na época ele tinha uma página, Ímpeto nos Olhos, chamava, assim, a página, no tempo que a página do Facebook era o hype, né? O Instagram nem era uma questão muito alta ainda. E ele tinha uma página com, sei lá, uns 600 e poucos seguidores e tal. Isso era um número interessante pra época. Sim. Eu criei uma página chamada Olhar Abstrato. E, sei lá, em 1 mês trabalhando, buscando fazer a minha parada, 1 mês e meio, 2, sei lá, eu cheguei a 1.000 e poucos seguidores, assim. Daí eu falei, viu, tu criou um monstro. Na raiva, assim, né, brincando com ele. Ele, é isso aí, meu. E aí eu fiz um monte de coisa. Fiz evento, fiz casamento, tempo da Zumba, fazia todas as Zumba, ganhava umas micharias. Enfim, e assim foi se formando o Luiz Ferreira, que na real foi se formando o Olhar Abstrato, que era o André Luiz, que meu nome, né, André Luiz Ferreira. E aí eu fui entendendo mercado, entendendo demanda. E aí recebi uns convites pra fazer casamento também, fazer fotos. E aí eu já queria fazer vídeo, tá ligado? Aí tu foi construindo o Luiz Fotógrafo. Exato, fotógrafo que fazia um monte de coisa. Book de gestante, sensual, tudo que tinha, gente, eu fazia foto, tudo. Porque às vezes gerava umas graninhas. Claro. E tô ganhando grana com isso. E aí eu vi que a parada tava tomando uma proporção maior e eu falei, cara, eu acho que eu quero viver disso, tá ligado? Viver disso de verdade, assim. Porque não, né, eu tava direto, mas não era uma verdade ainda. Aí eu decidi sair do emprego que eu ganhava, sei lá, um salário muito bom. Já fazia muito bem minha função, que era técnica em ótica. Fiz optometria, né, pra aprender a fazer leitura, acuidade visual. Ajudava a fazer lente no laboratório e tal. Era um trabalho muito massa, mas também, né, dentro daquela estrutura pré-estabelecida. Os donos brancos, né, várias questões da estrutura racista pesando pra caramba. E eu abrindo meu olhar pro mundo, pra questão de raça e tal. Falei, vou sair. E aí saí, rasguei minha carteira de trabalho no outro dia que saí. Rasguei e picotei ela com tesoura. Jurando que eu nunca mais ia trabalhar pra ninguém. Pra ninguém mesmo, assim, no aspecto de CLT. Sim. E aí nessa pegada, meu filho tava a caminho. E
E aí saí do trampo, e aí eu tava em casa, sem ganhar nada, tentando fazer virar foto. E aí eu falei, mano, preciso levar isso a sério mesmo. E aí botei a cara, comecei a fazer muita coisa, muita fotografia. Aí abri uma produtora chamada Núcleo One, com uma galera, uma galera de fotógrafos, assim, que eram amigos. E aí, né, meio que deu certo, mas daí não deu certo porque ninguém queria abrir mão da sua marca individual pra estar na Núcleo full time. Sim. Aí a parada não deu certo, fechei o PJ, encerrei a empresa. A gente tinha uma sede que era a casa que eu morava antigamente. A gente alugou. E aí quebramos parede, pintamos tudo de preto. Era um lugar todo pretão, assim. A gente fez muita coisa massa lá. Sou muito grato porque foi uma fase de aprendizagem. Tipo um estúdio? É, um estúdio barra produtora, assim, que a gente já tava produzindo alguns artistas, fazendo clipe. Dona Conceição, que é um artista amigo meu. Ele foi um artista que entrou dentro dessa época da Núcleo, né? A gente fez a fotografia de capa do álbum dele, Saudação Exu. Axé de Fala, né? E aí, nesse contato com Dona, fiz parte de um projeto no IFE, né? Instituição Federal do Rio Grande do Sul, em Alvorada. E aí comecei a enegrecer a parada, tá ligado? A empretecer o pensamento, o olhar. Porque o Dona chegou pra mim e falou, tu vai fazer a foto de capa do meu álbum. Eu, como é que é a ideia? Eu todo de sangue, representando a entidade de Exu Bará, da rua. E o Deus o livre, tá louco? Deus o livre. Chuta pra lá que é macumba. Eu não quero fazer essas coisas do demônio, né, Sim. Dele, ô Luiz. Tu é um cara preto de Alvorada, produtor audiovisual. Senta aí. Sentou e me deu aulas, faltava assim. Conhecimento, né? Deu aula sobre a entidade Exu, sobre religião de matriz africana. E aí isso abriu minha mente. Aí eu fiz parte do projeto Abriu Mais a Minha Mente. Aí o movimento, porque eu fiz parte dos 5 anos aos 22 do movimento espírita. Evangelizador de juventude, palestrante, trabalhava no trabalho mediúnico de psicografia, estudo kardecista, né? Sim. E quando veio aquilo começou a não fazer sentido. Porque é uma doutrina totalmente branca e elitista, Sim. né? E aí eu comecei a ver e espelhar as coisas. Mas o axé não é isso que eu defendia, o espiritismo a partir de um olhar a demonizar as entidades, né? Sim. É um olhar preconceituoso que muitos e racista de nós pra caramba temos. A gente é construído em cima desse magma do puro suco do racismo. Eu tive muito preconceito já. É muito louco isso. Hoje o meu olhar é completamente diferente. Embora eu não saiba tanto, nem frequente, mas o meu olhar já é completamente outro. E aí nesse processo de me empretecer, muito responsabilidade pelo Vulto e pelo Dona, que são artistas que já trabalhavam com essas narrativas, fez com que eu, né, começasse a inclinar mais pro lado de entender o que eu tava fazendo, então. Falei, cara, eu sou um artista preto, de Alvorada, e eu quero bater... E aí eu meio que automaticamente estava começando a cair trabalhos nessa linha. Sim. Eu fiz a foto de capa do Dona Conceição. Glau Barros, que é uma artista preta, de Gravataí, sambista, do samba das antigas, me chamou pra fazer o trabalho de captação do show dela no Teatro São Pedro e de produção da capa do álbum dela. Aí quando vê na sequência a Pamela Amaro, que é uma artista preta, de axé, me chamou. E aí eu comecei a ver, eu tô me rodeando de gente preta, de arte preta, de orixalidade, de batuque, de macumba, de axé. Sim. Mas eu não sei o que eu tô fazendo nisso, porque eu não sou de axé. E também não quero ser. Na época eu tava com esse pensamento assim, né? Não vou ser só por conveniência, né? Porque, é o hype. Sim. Só que eu comecei a estudar a parada, a me incomodar com a estrutura pré-estabelecida. Muito da minha tomada também em relação à minha separação com a mãe do meu filho teve muito pesar nessa questão, porque é uma mulher branca, com uma outra estrutura social, uma outra estrutura de pensamento sobre tudo que é da narrativa preta. E isso é totalmente natural ser de um lugar do preconceito. Eu fui durante muitos anos isso, né? É muitos de nós. Então eu entendo e sei levar de uma forma leve isso, mas a minha vida deu uma mudança em todos os aspectos, porque eu era pai não tendo referência de pai, porque eu não cresci com meu pai. Como ser pai sem ter referência de paternidade? E aí isso tava batendo na minha cabeça, ter uma relação não afrocentrada, buscando um olhar de sensibilidade pro corpo de uma mulher preta, também era um outro lugar que começou a me incomodar, porque eu comecei a passar a ter interesse sobre isso. Ao corpo e a relação e a troca em tudo que possibilitava eu trocar ideia com mulheres pretas. Sim. Tava trabalhando com gente preta. Tava pensando narrativa de imagem a partir da minha imagem e do pensamento dessas mulheres que estavam procurando. Na sequência vem a Dessa Ferreira também, que é uma mulher afro-indígena. Então tava cercado de um monte de gente preta, sendo incomodadíssimo, assim, tipo, e aí, cara? Qual é, né? Sim, tua imagem é potente, teu olhar é bonito, tu sabe fazer a parada, já aprendeu. Mas tu precisa
entender o que tu tá fazendo de verdade nessa parada aí. Não é só imagem, cara. Tu tá fazendo uma transformação em construção de imagem do corpo preto a partir da narrativa da música. Porque vem por esses artistas músicos, né? E aí eu me incomodei e comecei a estudar mais e a me conectar mais. E hoje faz muito mais sentido o meu fazer, né? Por isso que é difícil desassociar Sim. o meu existir do meu fazer e o meu fazer relacionado ao meu existir, né? Mas basicamente começou assim, nesse movimento, né? De eu sair de trás das câmeras e do palco, do teatro, do cinema. Não fiz muitas coisas em relação a isso enquanto atuação, né? E aí me descobri, me questionei, me aprofundei e me pari de novo, né? Tipo, tive que me parir uma segunda vez pro audiovisual diferente do que estava sendo feito, assim, né? Porque estavam falando que era muito revolucionária a parada de tu tá fazendo imagens de uma mulher preta retinta que é a Glau Barros. Tu entende que tu faz uma foto... Isso foi uma produtora aqui de Porto Alegre, que é a Silvia Abreu, comentou. Na época a gente tava trabalhando em alguns projetos juntos. E ela fala disso, assim, tu tá construindo uma narrativa de possibilidades aonde a tua imagem garante a capa do ZH. E aí eu falei, tá, mas é uma foto bonita, bem acabada. Eu falei, não, mas tu tem um olhar diferente sobre a produção dessa imagem que faz com que chegue essa foto. Sim. Então todo mundo na redação da RS queria saber, quem é o Luiz Ferreira que tá mandando fotos desse Dona Conceição pra veicular a matéria por essa produtora, né? E dessa Glau Barros. E aí na sequência Jordana Henriques também, que é uma artista incrível, a gente fez um trabalho junto, teve capa de single também. Tudo gente bem preta, bem posicionada e bem retratada pela lente do Luiz Ferreira. E que na época eu não tinha noção do que estava sendo feito. Mesmo sem noção, tu já tava Exatamente. Fazendo isso, né? Para além da qualidade técnica, a qualidade de construção da beleza do corpo preto, né? E principalmente de mulheres pretas, né? Eu tinha um cuidado justamente, Glau, vamos botar uma paleta de cor mais clara em ti pra dar contraste na tua pele preta e vamos te largar no meio de um arvoredo, assim. Tu já Luiz, tinha um olhar lá na frente, exatamente, né? Tu ainda assim, não tava nesse só processo, que eu não sabia mas o teu defender olhar já tava isso. te trazendo Eu falei, isso. não, negona, solta o teu cabelo e vamos botar um monte de flor na volta e eu vou fazer a foto de cima, te joga no chão. Era uma coisa que meio que inspirada, assim, vamos fazendo. E aí quando veio a parada se compunha, é isso, vamos fazer as fotos. E aí fazia o clipe. Que o olhar artístico tava em ti já, exatamente. Né? Eu não sabia na época, não sabia defender, não sabia entender isso de uma forma a verbalizar, né? E até trazer embasamento sobre o que eu tava fazendo. Sim. Mas eu tava fazendo e tava funcionando. Eu acredito que se a gente olhar as capas hoje que eu fiz, tipo, são capas lindas. Eu me orgulho muito dos trabalhos também. Não me arrependo de nenhum, né? Mas é isso, tinha um olhar ali que na época eu nem sabia o que eu tava fazendo. E uma coisa que várias pessoas falaram pra mim, tu precisa criar letramento racial, mano. Porque daqui a um pouco tu vai estar em espaços falando sobre o teu trabalho que vão te perguntar exatamente do porquê daquela imagem ser assim. Tu precisa entender até onde o teu olhar sensível se basta na filosofia da tua criação e aonde tecnicamente ele também se sustenta, né? De onde vens, Sim. Qual a referência que tu usa. E aí enfim, aí daí em diante é bunda na cadeira e estudar pra caramba. Sim. Entender a defesa escrita do meu trabalho também, né? Enfim, acho que num resumo geral foi mais ou menos por aí, né? Tem muita coisa que rolou, mas acho que resumiria assim o início da parada, tá ligado? Deu pra entender super. Eu tô impactada. Eu fiquei impactada e muito interessada em ouvir mais, em sentar. Sim. Sair daqui, sentar num bar, bater um papo. Não, tô impactada. Gelinho, sexta-feira. Porque é difícil... É difícil as pessoas terem esse pensamento, sabe? Despertar esse olhar. Bota fé. Né, tipo assim, o cliente falou que tu não se reconhecia, né, em meio à cultura afro. E hoje, muitas pessoas fazem isso por... Hype. Por moda. Hoje é massa ser preto. É massa ser preto. Cabelão black, aquele rolê que a gente tá ligado. Sim. Exatamente. É muito louco isso. Tem muita gente por aí, assim, né? Pra mim foi um processo, eu acho que foi um processo saudável, sadio. É confortável ficar na zona de conforto da branquitude? Com certeza. Super. Né? Ela nos traz e nos proporciona lugares, acessos, condições de recurso material também. Né? Na época eu tava extremamente incomodado com várias coisas, falando da minha relação, né, com a mãe do meu filho. Foi exatamente nesse lugar que me incomodou. Falei, cara, todo fim de semana a gente comia churrasco. Não que isso seja ruim, mas a minha coroa era faxineira, caralho, saca? Churrasco era uma vez no mês e olhe lá. Como é que eu, dentro daquela família que estava morando com eles, me adaptava a esse ambiente onde a possibilidade de terça-feira tu ir pro shopping
e aí tu comer um hambúrguer. Isso é, claro que hoje pra nós isso é muito fácil, gente. Eu ganho bastante dinheiro, graças a Deus, aos orixás com o meu trabalho. Só que isso na época que eu não tinha consciência racial e social em algum nível também, queria ser muito padrão branco, queria me comportar como branco, falar como branco, vestir como branco e negar tudo que tinha em relação à negritude dentro de mim. Eu via que algo me incomodava nessa relação e tava nessa nuance, assim. Falei, pá, mas eu me incomodo em ter condições. Por que eu me incomodo? Eu não tinha trampo. O que te incomodava, na época que eu saí do trabalho, quem sustentou, e graças a Deus, e eles são pessoas incríveis, assim, os meus ex-sogros, né? São pessoas muito do bem. Mas é isso, me incomodava eles bancar e eu não ter dignidade, eu em suprir a minha família e o meu filho que tava a caminho. Então isso me atravessava em vários lugares do meu ego, de homem preto também. Eu falei, porra, por que eu me incomodo quando ele chega aqui com o rancho dele e o nosso? Por que eu me incomodo quando ele vai lá e tira uma câmera nova pra mim e me dá? Que ele foi uma pessoa muito importante, o Benê, né? Que é o vô do meu filho. O cara que me potencializou, falou, não acredito em ti, só que dentro da estrutura pré-estabelecida pra ele, e que bom que eles são fartos e abençoados nesse aspecto, mas isso me incomodava, me atravessava, eu não sabia por quê. Quando eu comecei a olhar e me incomodar comigo mesmo, e mudei o olhar das coisas, eu falei, cara... É porque existe uma estrutura pré-estabelecida, eu tava dentro aceitando essa estrutura que é deles e que ok, que eles tenham, mas me incomodava porque eu aprendi a valorizar o preço das coisas de uma forma diferente. Sim. Minha mãe faxineira, batalhou, mãe solo, né? Nos criou numa perspectiva diferente, não abundante financeiramente, muito menos de recurso, né? Do que comer, do que beber. A gente já quase passou fome, né? A gente já ficou sem água e sem luz. Essa real me pariu de uma forma diferente pro mundo. Aí corta a cena, tá o Luiz lá, numa família branca, com recursos, né? Com condições, se incomodando com esses recursos. E aí eu, caraca, mano, que porra tá acontecendo? Não queria isso, não do jeito que tá pré-estabelecido, né? E aí o movimento se dá em busca... É um processo quase que terapêutico que tu fez, né? Nossa. E fiz muita terapia. Ali, porque pra conseguir não lidar é fácil, claro. Não é fácil lidar com tudo isso, com todas essas descobertas. Não é fácil, é muito louco. E... São paradas que eu acho que eu nunca falei com ninguém, assim, na real. Eu acho que não é tão comum, não sei se é todo mundo que passa por algum processo assim, mas o de se descobrir preto, de se entender, se identificar, isso é um rolê que eu acho que muita gente já passou e tem muita gente passando. E é um processo ainda, que dói. É um processo que dói. É um processo que dói, é bem doloroso. Eu tenho uma música de uma amiga, até agora lembrei, Se Descobrir Preto. A gente tava nesse projeto que eu comentei no IFE, chamado Figueira Negra, que é um projeto parido lá pela ideia do Dona Conceição, e eu fiz parte enquanto oficineiro de fotografia e olhar periférico preto. Era esse o título da parada, da aula que eu e o Afrovulto dávamos lá na instituição federal. E a gente tinha uma aluna muito querida chamada Maísa Souza. Ela tem uma voz mais potente que da Ellen Oléria. Eu nunca sei pronunciar direito o nome dela. Sei quem Sabe o vozeirão? A Maísa tem essa atmosfera de voz e ela compõe. Na época do projeto ela compôs uma música, umas letras assim, que a gente musicou depois, que era linda, mano. Uma letra que até hoje eu tenho no bloco de nota baixadinha. Que eu falei, meu, isso é um hit. E lembrava um hit tipo Sarará Criolo, saca? Hino de negritude mesmo, assim. Daquele que arrepia a alma, né? E falava nesse lugar, assim. Primeiro se encontre, se descubra. Suas raízes são a cura. Eu não nasci preta, eu me tornei. Nas ondas da vida eu enfrentei. Que o meu... Eu não lembro bem a letra, assim, mas é uma letra que te empodera, principalmente ela enquanto uma mulher preta, gorda de quebrada. Com vozeirão, com uma potência da caneta, uma potência do pensamento crítico, sabe? Eu falei, é isso aí. Esse é o processo. E aí ela fez essa letra e falei, porra. Não gravou ainda essa música. Não, eu incomodei ela há muito tempo. Tem que gravar. A gente quer gravar pra caramba, porque é linda, 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 assim. Mas é dolorido se pare. Sim. Porque, imagina, minha coroa é branca, né, meu? Minha coroa é branca, meu pai é bem preto retinto. E aí tem esse lance também de eu ter sido criado pelos meus irmãos por parte de mãe, que são brancos. E aí, naturalmente, dentro desse conjunto de família, tu não ter referência. Sim. Tava eu e a minha irmã, que somos pretos, por parte de pai, né? A gente equilibra de idade, assim. E os meus outros irmãos que nos criaram. Então,
obviamente, com o Luiz Ferreira, que hoje tem 30 anos, ele demorou pra se parir preto. Claro. Porque, bom, Né? tudo que me constituiu tinha em relação, ainda que dentro da periferia, da quebrada, acesso ao funk, ao rap, né? Sim. Mas a fuga de bater a responsa de que eu sou negão. Porque ser negão era feio na antiga, né? Sim. Era Sim. ofensa, né? Tipo, neguinha, negão. Negão é preto mesmo. Tipo, tudo isso fez parte do nosso mundo escolar ali, né? E era ofensivo quando nos chamavam de preto. Em qualquer conotação, né? Até na parceria a gente não Até gostava. na Não me chama de parceria, neguinha ou de nega. Sou fulana, né? Isso nos incomodava, assim. Porque a gente não aceitava. Na porque a verdade, gente foi nunca foi educado. bom, né? Nunca foi confortável, mas muita gente relevava porque era aquele do relevar pra sobreviver, né? Exatamente. Mas é isso, assim. Enfim. É isso. Vamos encerrar porque foi uma aula? Foi uma aula aqui? A Então, gente tá impactado. E qual é, a gente gostaria de saber qual que é o teu maior desejo pessoal e profissional hoje? Mano. Então... Porque tu já fez tantas Pessoal, mano. coisas. Pessoal é, sei lá, comprar minha casa, tá ligado? Ter grana pra caramba a partir do meu trabalho e ter saúde pra aproveitar isso tudo, tá ligado? Saúde mental, espiritual, Sim, fisiológica, né? principalmente, Tipo, meu sonho pessoal é isso, assim. Parece utopia às vezes, né? A gente desejar isso, mas é que a parada tá tão louca assim, né? O mundo tá tão louco e também o que a gente consome, o que a gente come, o que a gente bebe, como que a gente vive fora, às vezes, da qualidade de vida. Então, o sonho utópico pra mim, ou possível, né? Eu acredito que seja muito possível, é comprar minha casa, é ter grana. Grana com o meu suor, com o meu trabalho, tá ligado? E profissionalmente, isso eu falo em várias conversas há anos atrás já, é estar num palco do Oscar com uma produção feita em Alvorada pelas minhas mãos, mano. É isso, assim. E isso vai acontecer. Lá no topo, que Isso vai acontecer, tá Vai ligado? acontecer. Potente. Eu não tu tenho... sonhar Eu isso. sei que leva tempo, eu sei que leva muita grana. É que se a gente não sonha, a gente não realiza. Exatamente. Então tem que sonhar. A minha ambição maior, meu sonho maior é ganhar Oscar. Vou ganhar Kikito? Vou, quero. Claro, até Vou chegar ganhar lá, vai ter um Cannes, caminho, vou, mas eu vai ter quero chegar no Oscar, cara. E falar, né, com um tradutor ou já sabendo falar inglês, que não é o caso agora, que é possível sim fazer cinema preto de quebrada e ter uma equipe foda preta de quebrada, né? A gente provou nos Talento últimos a gente trabalhos tem. que a gente fez, assim. A Diáspora Filmes, em parceria com a produção da Natura Musical, tipo, dentro desse aspecto de lugares, me falaram que eu sou o único produtor audiovisual que assinou 4 Natura Musical, sendo preto. Eu não sabia disso, tá ligado? E aí a gente fez o filme do Zudzilla, volume 2, Vozes do Silêncio, né? Gravado em Alvorada, com a galera toda de Alvorada, preta. Equipe, sei lá, 99% preta também, tá ligado? Depois Pamela Amaro, Sambas Avessas, Natura Musical também. Equipe 100% preta. Salve a cota dos brancos ali que estão pra fortalecer também. E depois os 3 clipes de Dessa Ferreira, música afro-indígena contemporânea, e Cabo Bu, né? Festa dos Tambores em Pelotas. Estava assinando a direção audiovisual desse projeto, que foi incrível, um festival de música do tambor em Pelotas. Então tudo isso assim, eu fiz tudo isso. Eu tô no começo da caminhada ainda, tá ligado? Claro, super. Eu quero chegar no Oscar com um filmezão foda pra caralho, falando dessas narrativas que nos atravessam e que às vezes são invisíveis, né? A olho de quem tá ditando o que é ou não hype, o que é ou não bonito, tá ligado? Então, por isso que a minha ambição, meu segundo sonho profissionalmente falando, é nesse lugar, assim, é ganhar Oscar e fazer produções com pessoas internacionalmente muito foda e nacionalmente muito fodas também, saca? Minha ambição, não sei se vou chegar, acho que sim, porque tô bem novo ainda. Tá bem novo, tem Sim, muita caminhada tem aí muito, ainda. muito. E pra acontecer, basta querer, né? Então, E assim, hoje em dia, né? Enfim, com acesso mais fácil Claro. a celulares que tem uma câmera boa, né? Ou seja, também câmeras. Sim. Eu vejo muitas pessoas querendo ser... a moda agora é falar videomaker, Videomaker, né? Videomaker É uma e tendência. tal e tal. Então, a gente gostaria de saber se tu tem alguma dica pra quem quer começar a produzir nesse ramo. Acabar de machucar só. Eu não me imagino trabalhando com produção audiovisual, tá? Mas eu já percebi, né, que eu tenho um feeling muito bom pra criar
roteiro de publicidade. Foda. Né? Porque como eu faço bastante, eu acabei pegando assim, sabe? A mão, posso fazer desse jeito, de tal jeito, de gravar de gravar um take, um olhar muito top pra um take de tal forma, desse ângulo aqui, Massa. né? Vou baixar a exposição pra pegar, sabe? Então, eu gosto muito disso, eu gosto. Sim. Mas não assim, né, de uma produção audiovisual, mas é algo que me acaba sendo uma demanda pra ti também, né? Sim, tu é uma produtora de conteúdo também, então acaba sendo... isso, nossa, sou apaixonada. Dica, meu, que eu daria... Eu acho que a dica vem antes da área, assim, tá ligado? A parada existe a galera que entra pelo hype do momento, e é um hype também, ser videomaker, né, e tal. Sim. Mas existe uma outra pergunta que eu acho que vem antes dessa pergunta que tu fez. Que eu acho que tá relacionado, tipo, ao que tu ama fazer. Quando tu tem essa pergunta e tu tem a resposta, faria de graça. Acho que esse é o parâmetro. Eu faria de graça de tanto que tu ama. Faria. Tá, então aí tá o teu talento. Aí tá o teu ofício. Agora tu precisa monetizar isso. Porque não existe uma dica técnica, uma qualificação específica que vai fazer tu virar algo na área que for, principalmente em ser um videomaker, saca? O que vai fazer tu ser a parada é fome pra caramba daquilo, porque tu faria de graça. Aí vai fazer sentido, saca? Foi isso que eu me questionei quando eu saí do movimento de trabalhar CLT e botar a cara no meu nome, acreditar no que eu poderia fazer com uma câmera na mão, saca? Falei, será que eu passaria fome ou ganharia dinheiro? Será que eu tô disposto a talvez passar perrengue pra talvez um dia ganhar dinheiro com essa parada? Tô disposto. Então, mete a cara. Porque a gente vai passar por várias nuances do mercado, nuances de tendência, do que é pauta no momento pra ser brifado, pra ser roteirizado, pra ser produzido. Vai oscilar sempre isso. A questão é se a gente tá disposto a se manter no rolê. Tu é comunicadora. Tu faria isso de graça sempre? Faria. Então esse é o teu corre. Eu acho que essa pergunta antes de definir o mercado do videomaker, que é uma tendência, que é hype, que paga bem e que é status, ela tem que ser respondida antes. Antes de, pra quem é videomaker, sabe o que eu tô falando, e pra quem tá botando uma fé no seu corre, sabe que teve que abdicar de noite de sono editando, ou noite de sono estudando pra entender como funciona um processo de pós mais acabado, pra conseguir ter o trabalho mais da hora, saca? Só quem ama essa parada vai estar disposto a isso. No final das contas, isso eu acho que vale pra qualquer área, assim, né? Trazendo da pergunta do filmmaker específico, mas eu acho que pra qualquer setor, assim, a pessoa trabalha com moda, comunicação, né? Sei lá, gente, fazendo carro, reformando carro velho, sei lá. Tem que ter paixão, porque tu vai passar por uns perrengues muito fodidos. Que no final das contas tu vai continuar em melhorar, em aprimorar, em qualificar e ganhar mais grana e evoluir, saca? Eu acho que tá nesse lugar, assim, essa pergunta e resposta. Acho que é uma pergunta que responde ela, tá ligado? Exato. Entendi também. É por aí. Aprofundou muito, mas... Sim. É porque o hype, a galera vai entrar pelo hype, mas quem não tem esse brilho, e tem uma galera, vai seguir, né? exatamente, e tem uma galera que eu conheço, né, conheço de rede social ou conheço pessoalmente, que tem recurso financeiro. A gente sabe que produção audiovisual é cara pra caramba, né? Não é assim pra te ter um setup de luz foda, uma lente da hora, uma câmera massa. Não é assim. Não é assim. Só que não tem, eu não diria nem talento pra parada. Não tem sede, não tem fome por aquilo ali. E aí é fácil, né? Vou abrir uma produtora, vou investir tanto de grana, vou ter uns cabeça aqui fazendo a parada. E aí a gente tem um mercado medíocre pra caralho. É isso que a gente tem, tá ligado? Hoje também com esse hype do videomaker. Uma pá de produtora... Não sei se eu posso falar nome aqui, mas meia boca, né, meu? De ele, assim, fazendo um trabalho medíocre e ganhando uma grana massa porque tem a câmera do momento. O gimbal do momento, a luz do momento. Sabe fazer e faz porque ama? Não. Faz porque só pensa no viés capital. Eu quero ganhar muita grana com o que eu faço, né? Mas eu não posso ganhar grana a todo custo com o que eu faço, porque o que eu faço é muito sério. Exatamente. E aí é uma linha muito tênue. Negão, tu vai produzir qualquer coisa? Não, mano. Preciso saber o que eu vou produzir. E se eu vou poder produzir com a minha assinatura, com a minha identidade, a partir do que eu faço. E aí, se fizer sentido, não é a questão do orçamento que vai entrar em pauta, é a questão da narrativa do que eu quero fazer. É o valor que tu dá pro teu trabalho, que não é o valor financeiro. Pra além do preço. Exatamente. É isso. E hoje
as pessoas estão muito nessa do... Claro, o dinheiro, ele é importante. Claro, demais. Mas ele não é tudo, né? Ele não é tudo. E nós, né, que, enfim, somos aí criadoras de conteúdo, eu vejo que muitas pessoas... eu quero ser influenciadora. Quer ser influenciadora por quê? Pra ganhar coisas. Recebidos, pra fazer um box. Pra conhecer pessoas, pra estar nos lugares. Só que isso não é o importante, né? Não é esse o propósito da coisa. Sim. E, nossa... Agora tu falou isso, eu lembrei, eu ouvi outro dia que a gente esteve no Festival de Gramado, né, faz poucos dias, e ali a gente conversou com várias pessoas, e aí eu ouvi isso, né, do querer fazer, tipo, poxa, eu queria ser influenciadora, eu queria estar, não exatamente ser influenciadora, mas eu queria estar fazendo o que tu faz para poder ter tido essa oportunidade. Aí eu dei um passo para trás, né, interno, pensei, mas não... Ok, o ser influenciador, estar trabalhando com isso, me proporcionou estar lá. Mas as conexões que eu fiz não foi por conta só da influência. Sim. Né? Foi pela Lídia. A Lídia é pessoa física. Sim. Né? Sim. Não é o CNPJ, é o CPF. Ser humano. A Lídia é pessoa física, ser humano, que me conectou com aquelas pessoas, que fez, né, fez a gente chegar e conversar. Aquelas pessoas nos olharam não como influenciadoras, nos olharam como pessoas. Conversaram com a gente como pessoas. Foda. Né? O trabalho veio depois disso. Claro. Né? Foi um outro momento. Claro que é network. Claro que é network, sempre a partir só da não busca. Foi só a partir disso, né? Eu fiquei muito feliz até quando eu parei para raciocinar nesse lugar, de que essas pessoas que eu conectei, que eu conversei, num primeiro momento, eu conversei com essas pessoas como pessoas, né? E elas me enxergaram como pessoas. Eu fiquei 3 dias lá. No último dia foi que eu conversei sobre trabalho. Pode crer. Fez o network ali. Até então não tínhamos conversado sobre, a gente ia conversar sobre vida. Sobre vida, e sobre aí as nossas vivências, né? Fui pra outros lugares, aí eu... Choramos, como choramos. De verdade a parada. No final do evento, quando eu realizei tudo o que tinha acontecido naqueles 3 dias, eu sentei no chão e eu chorei igual criança. Criança. Quando eu parei, pensei as pessoas que eu falei, as pessoas com quem eu troquei. As trocas que rolaram, né? De troca de energia mesmo só, né? Não só de contatos e tudo. Eu fiquei, meu Deus. E mais importante ainda, né? Ter feito isso ao lado de pessoas que eu amo muito. Sim. Além de trabalho, sabe? Massa. Foi tipo, meu Deus, olha só que rolezão. E aí eu parei e pensar, cara, não é ser influenciadora pra viver tudo isso. É a pessoa que eu sou que me fez viver tudo isso. E tudo dá um título pra uma parte dessa pessoa, né? Que é ser influencer. Exatamente. Então não é só o ser influencer ou audiovisual, ou produtor, né? É a mesma coisa que quando as pessoas questionam, né? Não sei se pra ti já falaram, mas pra mim já falaram. Questionam por que aqui no Pode Dizer a gente só traz convidados pretos. Sim, já questionaram. Né? Clássico. Mas esse o Pode Dizer foi criado para isso, né? Pra dar voz aos pretos, entendeu? Porque a gente sabe que a gente não tem espaço. Sim. Então a gente resolveu criar esse espaço para que a gente tenha esse espaço, que a gente possa falar, né? Sim. Só que isso soa ainda muito estranho. Ainda sou. Esse é o desconforto, e eu já escutei causa assim, desconforto, mas dessa forma vocês também estão fazendo um preconceito. Eu já... é foda, mano, é foda. Eu já escutei isso, entendeu? A minha advogada me proibiu de falar. Eu tinha vontade de falar, tipo, não, né? Não tô ouvindo isso. Mas as pessoas, né, no Figueira Negra, esse projeto lá na Instituição Federal, que foi aprovado por lei de incentivo, ele era um projeto feito só para pessoas negras. E aí a gente teve uma reunião com a diretoria do Instituto Federal, porque os alunos estavam reclamando que nós estávamos reproduzindo o racismo porque só pessoas pretas poderiam participar. Aí tinha um namorado que tinha uma menino e menina, assim, né? Namorados, que acho que o mano era pretinho e ela era branca. E aí ela não pôde participar, ele não quis participar porque ela não poderia participar, e ele reivindicou, ele falou, por que não? A gente fez uma grande reunião com eles, assim, com todos os alunos, os professores, né? E explicar o projeto, assim. E aí eles ficaram muito com raiva, assim, na real. Por que vocês não sendo preconceituosos? Porque esse é um projeto para falar sobre racismo, né? E preconceitos como um geral. Por que a gente não pode participar? Daí o Dona perguntou, assim, para todo mundo. O que vocês estão sentindo agora, assim, com essa não possibilidade de acessar uma sala com atividades específicas, né, dentro do IFE? A gente tá se sentindo muito
muito pra baixo, assim. A gente tá sentindo mal, tá sentindo uma bad fodida, porque a gente quer participar, parecer um projeto muito legal. Beleza, a gente se sentiu assim desde quando nasceu. Até hoje sempre vai se sentir. Vocês entendem por que o projeto é só pra gente preta? Exatamente. É pra vocês entenderem que nem tudo é pra vocês, nem tudo é sobre vocês, saca? Exatamente. E é exatamente esse incômodo, assim, que é a resposta. Tá sendo preconceituoso. Por que tá incomodado? Tá vendo esse incômodo? Desde que eu nasci. E a minha mãe me pariu, eu tive consciência de entender o mundo. Eu sinto exatamente o que tu tá sentindo hoje. Por não poder acessar uma coisa. Mas tu tem acesso a tudo porque tu é privilegiado socialmente. Exato. Tu vai acessar querendo ou não. Ninguém vai te olhar torto, ninguém vai te olhar de forma suspeita, né? Claro. Isso é ser branco, isso é ser preto. E é ruim sentir esse É desconforto. horrível, ruim, mas sabe, ele esse educa, lugar. E a né? gente Ele é sabe didático que pra ruim. caralho. É didático E é necessário e é algumas importante, né? situações. E quando me fazem esse questionamento, eu devolvo com quantos lugares, quando estamos falando de podcast, então vamos falar de podcast. Quantos podcasts tu vê só gente branca ainda e tu nunca te questionou por que nunca foi em preto lá? Várias vezes. Eu olho vários podcasts, sou fã desse formato. Posso enumerar 10 aqui. 10. Assim, ó, pá. Sim, Rápido. é isso. Então é por isso. que um que só vai gente preta te incomoda? Exato. Sim. Tem 10, no ou, mínimo. Ou às vezes quando é um podcast Né? que são 5 pessoas e uma é preta. É pra dar cota, né? É, corta. Cota dos pretos. É, isso aí. É foda, né? É foda, é delicada a parada. Delicado. É bem delicado. Mas estamos aí pra isso. Resistindo, estamos aqui criando, né? resistindo e existindo pra Claro. isso, né? Pra dar espaço de voz pros nossos. Nossa. E quanta gente já passou por aqui, já sentou aí nessa tua cadeira, gente até que nem a gente tinha grandes conhecimentos, Sim. que foi indicação de alguém que a gente veio aqui e descobriu um trabalho incrível, Mas, né? Uma Sim. potência e a gente, nossa, se a gente não tivesse dando esse espaço, nem a gente conheceria Exato. e outras Nem pessoas outras não pessoas conheceriam também. Então é pra isso, a gente tá aqui pra isso, tem pra uma menina, mostrar. uma menina Tem que muita veio galera aqui, boa aqui. uma menina que veio aqui na primeira temporada, Uhum. a Kimberly. Ali em Kimberly. Tu viu? Ela se mudou pra São Paulo. Ela se mudou pra São Paulo. Nossa, eu fiquei assim, ó, coração E ela quentinho veio quando eu aqui, né? E ela Que era um falou, sonho era dela. é o meu sonho, é morar lá, né? Porque lá vou ter mais oportunidades e tal e tal. E ela tá lá. Ela tá foda. lá. Quando E eu ela vi tá lá. a postagem dela que ela E tava ela é indo de mudança, ela é de eu fiquei Alvorada. assim, tipo, Kimberly. nossa, o olho encheu É d'água, Kimberly assim. Costa, acho que é Kimberly, Kimberly Costa. E daí eu vi ela, e eu vendo, assim, sabe, os lugares que ela tá acessando lá, Sim. as publicidades que ela tá fazendo, estando E foi lá. uma menina que foi por indicação, que Por veio para que a gente não indicação, conhecia o aham. trabalho Eu dela. acho que eu conheço essa Eu Kimberly. nunca tinha ouvido falar um dia que eu dela. abri uma caixinha, né? De Aham. vez em quando eu abro a caixinha de pergunta ali. Pessoas pra indicar pra ir no podcast. E aí muita gente começou a mandar a Kim. A Kim, ela é conhecida como Kim, né? Pode crer. A Kim, a Kim, a Kim. E eu, nossa, quem é Kim? Aí eu mandei pra vocês conhecem? Não, então vamos catar essa menina então. Boa. Vai, Tá foi bem. muito, foi Vamos muito levar bom. ela mesmo pra gente Acho que ela foi a segunda convidada, eu acho. Foi a segunda ou terceira, foi os isso, primeiros foi os ali da primeiros. primeira temporada. É. E Vou catar olha, pra tá ver aí lá. acendendo, Pode né? crer. E, nossa, Isso é massa, eu isso é me massa. emocionei real, assim, quando eu li o post dela, e aí eu lembrei tudo que ela falou. Que ela aqui, falou né, Tava que era lá. um grande desejo, aí eu pensei, tá, Foi ela tá dando o sozinha. primeiro passo. Meteu a Ela cara. até enchi o olhar de novo, porque eu fiquei Meteu tipo, a cara, foi sozinha lá. é isso, Foda, é isso, foda, é foda. isso que a gente quer. Exatamente. O Pretos no Topo pra mim significa isso, É né? Exato. É eu ver a galera no topo mesmo, não é só eu. Materializar isso, né? Materializar. Foda. Mas vamos pros quadros, Vamos então, para pra os quadros. descontrair um pouco, porque a gente já tava Então, entrando numa... Nós temos alguns vibe quadros, né? Que é pra descontrair, né? Um pouco. Sim. E Pra o relaxar. primeiro é Era Cilada. Tá. Que é pra te contar alguma situação que tu quebrou a cara. Que foi uma cilada. Algo que deu errado, assim. Cara, eu anotei isso porque eu fiquei pensando, tipo, o que eu vou responder nesse quadro? Eu fiz ali Tu assistiu. Tu vê. situação que quebrei a cara ou deu errado, né? Aham. Isso pode ser em relação ao trampo, à Qualquer vida. coisa. Tudo, tudo. Relacionamento, tudo. É livre. Tudo. Cara, eu vou contar. Eu escrevi uma coisa que eu ia falar, mas eu acho que eu vou contar uma coisa que, pá, é um tanto dramática, mas hoje, né, já perdoei. Hoje tu consegue já rir da situação. Consigo rir. Tá, então tá ótimo. Cara, eu tinha uma namorada, assim, quando era menor, né? Idade ali de adolescência e tal. Que a gente cresceu meio que junto, namorando e tal. E essa namoradinha, ela, né, na nossa idade de adolescência, ela engravidou. E nessa gravidez, tipo, a gente acabou, ficou 1 mês e meio, 2 separado.
Depois, ela acabou essa relação, eu voltei pra ela. Aí... É punk, assim. Ela tava grávida, mas não era teu. E aí eu voltei pra relação. Amor. Daí, voltei a morar com ela também, novão. Aí, tô grávida. Fazia um mês que eu tava de novo com ela. E o babaca, né? Burro, inocente. Não, meu filho, né? Meu filho. Super emocionado. Aí, mano, eu conto o riso do barro. Foi uma desgraça. Eu tive que tratar na terapia, constelação familiar e tudo, assim. Ai, eu não acredito. Mas hoje eu me dou com ela, a gente troca ideia, muito querida, assim. Tá perdoado isso. Mas engravidou, e aí minha irmã, muito desconfiada, falou: esse filho não é teu. Eu falei: não viaja, cara, é meu, não sei o quê. E aí um dia eu fui lá na casa da minha mãe, já tava morando com ela uns 2 meses e pouco. E aí como é que tá lá, fulano e tal? Falei: tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Ela foi fazer como é que é o... Ecografia e o exame, né? A rotina ali. Pré-natal. E aí ela tá com 3 meses. Daí a minha irmã ficou me olhando. A negona ficou me olhando assim. Aquele meme da Nazaré, né? 3 meses. Tu é burro mesmo, né, negão? Meu, por quê, meu? Tu tá quanto tempo com ela, babaca? Ela é brava. Minha irmã é brava, assim, cara. Eu tô 2 meses, eu acho. Vai fazer 2 meses. Quantos meses ela tá, André? 3, cara? Guri burro, meu. Quantos meses tu tá com ela? Demorou a fazer essa matemática. Não, perguntou umas 3 vezes. E aí eu falei: meu, não viaja, tá desconfiando que não é meu. O filho é meu. Fiquei brabo com ela. Tu é muito burro. Esse filho não é teu e eu sei que não é teu. Não sei o que, e saiu braba. Que guri burro, que não sei, saiu resmungando. Fiquei bolado, não falei com ela. Só que eu fui dormir com aquela pulga atrás da orelha, cara. Tu ficou com a dúvida. E aí, cheguei no outro dia do trampo, perguntando, porque eu dormi na minha mãe essa noite. Foi a noite até que eu briguei com ela. Eu fui pra casa da minha mãe, dormi ali, sabe? E aí voltei no outro dia. Vou perguntar, meu. Já tinha feito curso de teatro e cinema. E nesse curso a gente aprende a ter leitura corporal e facial. Sim. Das pessoas, tá ligado? Eu vou usar essa porra ao meu favor. Vou chegar e perguntar, se ela negar com o olhar ou com a atitude corporal, eu já vou saber. Cheguei, tem uma coisa muito séria pra te falar. Depois do trabalho, cheguei em casa, pãozinho, né? 6 horinhas da tarde, pós-expediente. Uma coisa pra te perguntar bem séria, assim. E ela: esse filho é meu? Eu vou no banheiro. E largou e se trancou no banheiro, mano. Se trancou no banheiro e ficou. E eu na porta: abre, eu quero falar contigo, mano. Bata a viagem, tava aí. Não quero. Peguei minhas coisas e larguei. Deu 1 mês depois eu fui falar com ela. Realmente, né? Me processou e tudo. Exigiu pensão. Aí eu falei: vou dar pensão. DNA. Não quis ceder DNA. Mas confirmou na frente do juiz. Né? Cara, uma grande ladaia, que parece um negócio de filme. E eu novão, trampando, querendo fazer o negócio certo. Porque é isso, a gente cresce dentro de uma perspectiva sem pai, fudido, mal pago. A gente pensa: quando eu tiver o meu filho, tiver minha estrutura, vai ser diferente. Essa é a busca, né? Sim. Melhorar a partir do que a gente não teve. E aí isso me gerou grandes traumas, assim. Hoje eu falo rindo porque eu acho engraçado, né? Eu, burro, né? Inocente na situação, minha irmã puta da cara, e a menina não era minha. E aí, depois de anos, né, tratei na constelação familiar, fiz uns batuque bem bravo, né, pra mim, né, pra mim ficar bem, pra mim me conectar com a questão, porque quando eu fui ter filho com a mãe do meu filho, isso me travou de várias questões da paternidade. Uma era negar ser pai e outra era aceitar ser pai sem saber como era ser pai. Então, dentro da minha cabeça e do meu coração, isso era uma parada muito louca que eu não entendia. Fui pras terapias, fui pros axé, fui pra espiritualidade, assim, super resolvi, né? Logo depois que eu fiz a terapia, eu lembro, assim, que a minha consteladora, ela falou: a pessoa que tu constelar em relação a isso, que é bem sério, ela pode vir a te procurar. Isso anos depois, assim, acho que deu uns 4, 5 anos depois, que eu nunca mais tinha contato com a fulana. Eu tava indo pra Bahia, produzir uma artista, Monique Brito. Monique Brito, uma grande irmã, maravilhosa, incrível artista, assim, uma amiga muito grande, assim, pra minha caminhada. E aí tava indo viajar pra produzir os clipes da Monique em Salvador. Quando eu cheguei lá, eu tinha feito a constelação num dia, no outro eu embarquei pra ir pra Bahia. Cheguei lá, deu umas 2 semanas, mensagem no direct do Instagram da fulana. Quase 5 anos depois, né? Isso logo depois que eu fiz a constelação, quase 5 anos depois que eu não falava mais nada com ela, não seguia, não queria saber, né?
mandou um textão, assim, ó, pedindo perdão, agradecendo por tudo e desejando tudo de sucesso. Até hoje tem essa mensagem salva nas conversas com ela. E aí eu, caralho, esse bagulho de constelação é fudido de profundo, Não, cara. Legal vocês terem se entendido. Sim. Voltei, total, e aí voltei de Salvador, marcamos um café, passamos a manhã inteira trocando ideia, entendendo, que ela era uma pessoa muito infantil, eu também, tipo, a gente era dois bebês querendo se relacionar, ter filho e família, mas fez parte, assim, então essa foi o grande enredo, assim. Hoje eu dou risada porque eu achei engraçado. Foi uma grande cilada. Mas foi uma cilada. Bolado, fiquei muito bolado na época. Foi divertido. É isso. Se pudesse algo que tu hoje faria diferente, assim, que tu fez, tu E se arrependeu. viveu e se arrependeu, hoje faria diferente. Caraca, mano. Eu me arrependi já de algumas coisas, assim, na minha caminhada, tá ligado? Mas eu não... Já me arrependi de algumas coisas, mas eu não... Eu já fiz coisas erradas, é isso que eu quero dizer. Já fiz coisas não tão legais, não tão saudáveis assim, né? Mas eu não me arrependo de nada, na real. Tá ligado? Porque eu acho que se eu não tivesse vivido... Tipo, eu lembro de uma situação que me envergonhou muito na época, que foi quando eu trabalhava numa empresa de informática, assim, que um cliente foi lá reivindicar a vaga de estágio do filho. A gente trabalhava numa empresa onde a qualificação estava atrelada a uma vaga. Clássico das antigas, assim, né? Fazia o curso, pagava mensalmente, com a garantia de que no final do curso, tendo as boas notas, ia ter a vaga. E era uma grande tramóia o projeto, eu fiquei sabendo depois que eu saí, só que na época eu era muito focado no trampo e aquilo ali era a minha verdade, né? Eu não sabia que era uma pilantragem. Sei que eu defendi o projeto lá, e o pai foi reclamar, era um homem preto, mais velho, assim, sabe? Que tu via que era uma pessoa muito simples, assim, sabe? E aí eu lembro que eu falei uma parada muito foda, assim, pra ele. Eu falei, tu é um merda. Humilhei ele, assim, né? Fui uma pessoa de humilhar. Sim. E na época, eu não entendi a dimensão daquilo, assim. E aí depois que eu refleti, eu falei, me arrependo muito disso, assim. Porque eu sou um homem preto, né? Claro. Humilhando um outro homem, achando que tu na posição de ser certo naquela situação, defendendo um projeto que era de dono de uma empresa branco, que era tramóia, assim, a parada. Era BO, não encaminhava nada, só ganhava grana às custas dos outros. Aquela posição de capitão do mato, né? Clássico. Exatamente. Clássico. E aí me arrependo disso, assim, né? É um episódio específico que me envergonhou, assim. Eu falei, meu, como pode, assim, né? E tem um lance da fala, né? A gente, enquanto comunicador, tem um axé de fala muito grande, né? Uma força de convicção de fala muito grande. E aí eu sempre tive isso. E aí imagina tu vomitar isso pra uma pessoa que tá totalmente vulnerável e injustiçada, né? Isso tem um peso muito maior. Um peso grande. Então me arrependo disso, dessa fase, mas no geral de todos os erros da minha vida, não me arrependo de quase nada, de pouquíssimas coisas, assim. Porque eu acredito que isso me lapidou pra ser quem eu sou de alguma forma. Né, de alguma É até um clichê, né, meu? Se a gente parar pra pensar na real, assim, mas... Eu acho que, sei lá, fiz muita merda, assim, mas também isso fez eu chegar numa percepção de mente, assim, de coisa, de vida, sabe? Que agradeço, assim. Eu acho que se eu não tivesse passado por essas fases não tão boas que poderiam gerar arrependimento, eu acho que eu não me maturaria pra chegar nesse lugar... Pra ter essas ambições, ter esses sonhos, ter essas projeções, né, do que eu faço e tal. Mas acho que é isso, assim. Não, super respondido. Interessante, bem interessante. Hoje, com certeza, tu faria completamente diferente. Total, então, não faria, né? Isso, exatamente, não faria. Exatamente. Não faria. E agora eu indico. Pra te indicar perfis ou profissionais pretos. Cara, eu fiz uma lista. Manda aí. Pode falar. Eu anotei porque eu não, né... Botei um geral, conheço bastante gente, mas nomes que eu acho que são válidos pra seguir. Você fez o dever de casa? Fiz, porque, né, minha mente é 300 por hora, às vezes não lembro de tudo. Um é o Afrovulto, né? @Afrovulto. Eu já ouvi falar. Esses nomes todos que tu falou, alguns eu já ouvi. Eu já ouvi, não me é estranho. Mas eu vou super correr atrás. Enfim, eu vou até olhar muito interessado aqui. em conhecer esses Acho que artistas tu vai. que tu falou. Afrovulto, Pamela Amaro, né? Afronário, Criston Afronário, do Morro da Cruz, um baita produtor de conteúdo, preto, retinto, tá fazendo cinema no Unicinos, primeiro preto da família dele fazendo faculdade, que show. Baita produtor de conteúdo, comunicador, já fez algumas assistências pra Diaspora Filmes, que é a minha empresa, né? Em relação à produção. Exatamente, baita, vale muito a pena, um gurizão novo pra caramba, eu amo muito ele, assim.
Diaspora Filmes, que é a minha empresa, né? Fazendo jabazinho. Jabá. Em breve vamos estar divulgando a comunicação dela. Thiago Souza ITG Produções, que é a empresa dele. Thiago Souza é o produtor da Pamela Amaro, atualmente, mas ele produz, enfim, Jader Leves, que é um cara do pagode aqui da cena. Trabalha há anos com produção de músicos e musical, assim, baita profissional. Sim, conheço o Jader. Tati Alves Make. Tati. Tem Tati, maravilhosa. Eu gosto muito dela, uma Tá amiga. acendendo muito com um trabalho bem eu foda na conhecemos Mike. ela gosto também. muito da nega e a gente se conhece há um tempo já, Eu tenho assim. curtido muito os vídeos dela, principalmente o conteúdo que ela tem feito pro TikTok. Ela é muito assim, ó, foda, tá né? bem Quando é top. braba. Preta Albuquerque, que trabalha com limpeza de pele facial, maravilhosa. Ela é minha seguidora, Ela né? tem que E daí chegar. eu vi, assim, que ela faz, né, limpezas de pele Sim. e tudo mais. Ela é muito foda. E ela atende na barbearia Ela trabalha... do Augusto. Acho que é. Que ele é Onde tu padrinho. leva os guris. Não, ele é padrinho da minha sobrinha. Ah, tá. E daí ela interage muito comigo, assim, quando eu faço live, ela sempre entra, sempre falando com... Ela é muito querida. Ela é muito querida, né? E o trabalho dela é muito bom também. E é isso. Tem o Unegren, de São Paulo, que é um produtor audiovisual preto. Fez o clipe da Tashi Tracy, tá ligado? Salve. Sério? Ele é muito foda, ele é muito brabo. Um cara com um olhar sensível, foda pra caralho. Atual companheiro da Monique Brito, né? Então tá na rede tá também na ali rede. dos amigos e A própria parceiros. Monique Brito A própria Monique é um Brito. nome também. Enfim, gente, tem muita gente. Listei alguns, assim, que eu acho eu vou que... pra Bahia em novembro, pro Afropunk. Eu quero muito Boa. encontrar com a Monique. Ela tá em porque- São Paulo. Pois é, eu estou... Vai pra lá que eu vou pra lá, né? não, Tipo isso. mas eu tô, tipo, como vai rolar o Afropunk, Pode tem uma crer. galera que tá na cena em São Paulo, mas que nesse período vai vai pra pra lá, Bahia, quando né? vê, ela Então eu tô brota lá. nesse desejo dela. Dá um É, salve desse nela, dom. quando vê, rola se Porque, conectar nossa, eu lá. acompanho a Monique faz um tempo. Zudzilla, Lued de Luna, eu não preciso nem falar, né? Porque esses aí já são... sim. mas eles são maravilhosos também. Não, mas bons nomes que a gente mesmo vai acompanhar. Com certeza, eu já tava aqui catando. Já Tava aqui catando. Geralmente eu já já. termino e já vou catar os nomes, Já né? tô aqui catando já alguns. Massa. Nossa, Luiz, demais. sem palavras. Que isso. Eu tô me repetindo aqui, mas foi, Eu foi não, sensacional. assim. esse episódio, ele vai ter que ter vários cortes, Vários cortes. assim. Tocou lá no fundo. Vai ter Foda. que Que massa. Tua fala foi bem compartilhar potente. muito, assim, em todas as redes Bem do potente. Pode Precisa Dizer. chegar em muita gente. Nossa, demais. Precisa chegar em muita Eu gente. fiquei reflexivo falou. referente a E a algumas potência do questões. teu trabalho também. Massa, é importante muito que legal. alcance muitos lugares. E é a Porque importância que incrível tem tu também, tá né? fazendo. Incrível que tu tá Muito fazendo. importante. Obrigado, Guri. Fico muito Ai, feliz que vocês demais. tenham se conectado, a gente pôde Bah, trocar essa super, ideia. super. Olha, Sou- É. Mas Foda. é isso. Encerramos. quero te agradecer, né, pela disponibilidade vez. de ter vindo. Foi um prazer enorme te ouvir. Ficaria aqui te ouvindo por mais tempo. Mas Que se a gente massa. tivesse Com aqui horas. certeza. Nossa, eu amei. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência, pela companhia de vocês até o final deste episódio. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, né? Como a Aline falou lá no início, quando vocês fazem esse movimento, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e ele é, para poder entregar para Muito. mais pessoas. E às quartas, às 19 horas, estamos aqui no YouTube e nas plataformas de áudio. Então, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, valeu.